Graça e paz a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Mogi Guaçu. Um prazer poder falar com os irmãos, ainda que seja pelo meio desta mídia. Eu deveria ter estado com vocês no início desse mês, mas em virtude de tudo aquilo que aconteceu e tem acontecido no nosso país, isso não foi possível. A nossa oração a Deus é que Deus abrevie esse tempo o quanto antes, e que Deus nos dê a graça de podermos nos encontrar e nos conhecermos. Mas graças a Deus porque nós temos um meio de mídia, e isso, ainda que limitado, proporciona algum tipo de comunhão nesse tempo de isolamento social. Eu quero compartilhar com os irmãos então um texto da Palavra de Deus, para que seja um tempo também que Deus venha fazer com que possamos aprender mais da Palavra de Deus. É um salmo, o salmo de número 127, é um salmo bem conhecido, mas creio que muito tem para nos ensinar nesse tempo que temos vivido. Diz assim a Palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu creio que Deus tem muito para nos ensinar em todos os momentos da vida, sejam eles agradáveis ou não. Na verdade, a Palavra de Deus nos diz que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. E esse tempo de isolamento social, esse tempo que nós tivemos que obrigatoriamente pisar no freio, e por causa disso muitos dos nossos planos, projetos, sonhos tiveram que parar. Mas é um tempo também de nós refletirmos sobre a vida e sobre as coisas realmente importantes da vida. Creio que é um tempo onde o Senhor pode nos fazer refletir sobre a vida e sairmos desse tempo um pouco mais dedicados a Deus, tendo crescido mais na vida espiritual também. Esse tempo nos mostra que, na verdade, nós não estamos no controle de todas as coisas. Nos mostra que a nossa vida, na verdade, é extremamente frágil. Bastou um vírus para que nós pudéssemos nos lembrar de que a vida humana é como uma flor, bela, bonita, mas logo a beleza se vai, ela murcha, ela seca. A vida é tão passageira quanto um vapor que se dissipa no ar. Então, isso tem muito para nos ensinar, esse momento que nós temos vivido. E eu queria refletir então algumas verdades com os irmãos a partir desse texto, e como ele nos faz refletir sobre a vida, fazer uma avaliação sobre os nossos esforços, sobre os nossos planos, sobre os nossos temores, e como que nós podemos confiar total e completamente no Senhor. Eu queria falar então com os irmãos sobre a dependência de Deus e a confiança que nós podemos ter na sua provisão. Eu queria iniciar dizendo que quando nós confiamos toda a nossa vida a Deus, nós desfrutamos o cuidado pleno do Senhor. Eu queria repetir isto para que ficasse bem firmado em seu coração. Quando confiamos toda a nossa vida a Deus, desfrutamos o cuidado pleno do Senhor. Esse salmo que nós lemos é um salmo de romagem, é um salmo de romaria. É um salmo que era cantado enquanto os peregrinos
iam até Jerusalém, onde tinha o templo, onde era o centro de adoração, para adorarem a Deus. Eram peregrinos que estavam caminhando em direção ao templo para adorarem. Nós também somos peregrinos. E na nossa peregrinação, muitas vezes passamos por situações e circunstâncias que talvez não faziam parte dos nossos planos. Esse salmo, este cântico, é um salmo composto pelo rei Salomão. E muito daquilo que ele experimentou na sua vida também está contido aqui neste salmo. Então, esse salmo ele nos oferece três ilustrações. Três ilustrações de como nós precisamos depender, como nós podemos e precisamos confiar em Deus todas as áreas de nossa vida. E ele traz três ilustrações, e a primeira então dela é a ilustração de alguém que está construindo uma casa. Em segundo lugar, é a ilustração de um sentinela. E a terceira ilustração é sobre um pai de família que tem filhos. Então vamos ver aquilo que o texto pode e quer nos ensinar para que possamos crescer mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A primeira ilustração, então, a primeira figura que aparece aqui é a figura de um construtor de casa. E o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O texto começa da seguinte forma: se o Senhor não edificar a casa. E depois ele começa a mostrar qual é a consequência de alguém que quer construir uma casa e quer depender tão somente de si mesmo e não da dependência de Deus. E a consequência é que em vão será o seu esforço, será o seu projeto. Então vamos pensar em primeiro lugar sobre esta figura. Um construtor que está construindo uma casa, antes disso ele precisa planejar esta casa, ele precisa não somente planejar, mas ele precisa executar essa construção. Tudo isso requer esforço, tanto no planejamento, quanto na execução desse planejamento. É interessante que os nossos esforços, eles precisam começar em Deus. Nós precisamos depositar nele toda a nossa confiança e todos os nossos esforços, para que nossos planejamentos, nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que está em nosso coração possa se cumprir. Antes de tudo isso, Deus precisa estar no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. Porque não depende simplesmente dos nossos esforços, mas nós precisamos da graça e das mãos de Deus sobre nossas vidas. Embora exista o trabalho e exista o esforço humano, é necessário contarmos com a graça de Deus nos sustentando nesse tempo. Imagine então, por exemplo, Salomão. A Bíblia nos informa que foi dado a Salomão algumas incumbências, além de estar reinando sobre Israel. O seu pai, Davi, tinha o desejo de construir uma casa em honra a Deus, mas isso não lhe foi permitido pelo próprio Deus. Mas Deus disse então que um filho dele, o seu que iria reinar no seu lugar, iria construir essa casa em honra ao seu nome, ao nome de Deus, é claro. E o texto nos informa que Davi, mesmo não tendo condições de construir, ou sendo negado por Deus, o construir, o executar esse plano, ele deixou as coisas todas preparadas para que o seu filho tivesse condições de construir então a casa em honra a Deus. Davi deixou riquezas, deixou recursos financeiros, recursos materiais, deixou planos para Salomão. E Salomão então, ele executa tudo isso. Salomão, mais do que ninguém, sabia de que não era simplesmente o bom plano e os recursos que fariam com que ele pudesse ser bem sucedido na edificação tanto da casa do Senhor quanto do palácio. Ele precisava depender de Deus. Não bastava os recursos, não bastava as condições necessárias, ele precisava de Deus.
Então é natural que ele diga, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Porque, em primeiro lugar, precisa estar Deus. Nós não fazemos os nossos planos e depois pedimos então que Deus nos abençoe neles. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. E por que isso? Porque se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar e se nós não dependermos de Deus, os nossos esforços serão desperdiçados, serão vazios. E ainda mais, os nossos recursos também serão desperdiçados, também serão vazios. E ainda mais, o nosso tempo também será desperdiçado, será gasto em vão. A Bíblia é rica e ela nos informa de pessoas que tiveram uma boa ideia, que planejaram aquilo que eles deveriam fazer, mas que não levaram Deus em consideração. Um exemplo é então a construção da Torre de Babel, que está lá em Gênesis. E a Bíblia nos informa que aqueles habitantes daquela cidade resolveram construir uma torre que chegasse até os céus. Eles então planejaram pegar tijolos, fazer de barro, queimar esses tijolos, usar o betume como argamassa e construir uma torre que tocasse os céus. Então eles tiveram uma boa ideia, eles planejaram aquilo que eles iam fazer e eles executaram. O grande problema é que em nenhum momento eles colocam Deus na equação, colocam Deus nos planos. Na verdade, eles fazem o contrário. Deus havia dito a eles que eles deveriam povoar toda a terra, multiplicar e povoar toda a terra e assim espalhar o nome de Deus. Mas o que eles fazem? Eles resolvem fazer a si mesmo pessoas famosas. E eles querem construir essa torre indo contrário tudo aquilo que Deus disse que eles deveriam fazer. A consequência é que Deus intervém e não permite com que eles façam aquilo que eles planejaram. E então eles precisam, depois da confusão das línguas, espalharem por toda a terra, para que assim então eles cumpram a vontade de Deus. Nós precisamos depender de Deus. E Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida e nos nossos planos. Por isso que Provérbios capítulo 16, verso 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós precisamos aprender então a reconhecer Deus na direção das nossas vidas. Nós precisamos então confiar em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E quando tudo dá certo, nós também precisamos reconhecer que foi a boa mão de Deus. Deus tem feito muitas coisas, nós precisamos aprender a reconhecer. E talvez esse tempo de isolamento social, que nós precisamos abrir mão de tantas coisas, talvez esse tempo simplesmente nos mostre que é um tempo de nós fazermos uma avaliação. É um tempo que agora já não dá para correr mais como corríamos antes. Então nós podemos parar e reavaliar a nossa vida. Deus está em primeiro lugar? Ou será que em algum momento nós temos colocado Deus em segunda posição e colocado a nossa vontade, os nossos planos em primeiro lugar? Esta então é a primeira imagem, a primeira figura que aparece no Salmo 127. A segunda figura é a figura do sentinela, ainda no verso de número 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a segunda imagem que o texto nos oferece é a figura da sentinela. Novamente, o texto mostra que tudo precisa começar com Deus. Todos os cuidados, todas as situações precisam ter Deus em primeiro lugar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E qual era
o trabalho de uma sentinela. A sentinela é aquela visão que muitos de nós trazemos na nossa mente. Imagine uma cidade fortificada, cercada por muitos muros, e lá existe uma torre bem alta, e nesta torre bem alta tem uma sentinela, uma pessoa. E esta pessoa então ela fica ali observando, olhando todo o redor, para que, caso aconteça o ataque de algum inimigo, ela possa então avisar o exército, tocar uma trombeta, avisar que um perigo se aproxima da cidade. Então o trabalho dela era extremamente importante. Era uma pessoa que precisava estar atenta e que precisava dar o alarme certo, no tempo certo, para que o exército pudesse então dar uma resposta adequada àquela possível ameaça. Agora, embora esse trabalho fosse imprescindível, esses esforços daquele que era sentinela, e existiam vários, às vezes passavam a noite inteira em observação, ou o dia inteiro. A sentinela era necessário, o trabalho dela era necessário, mas o texto diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela ela tinha um trabalho limitado. E o trabalho limitado dela, por mais que ela pudesse desempenhar bem, o trabalho limitado dela só fazia lembrar ou avisar ao exército, à guarda, que se aproximava um perigo. E aí acabava o trabalho dela, não podia fazer mais nada. Talvez você se lembre daquela figura, daquele filme chamado Titanic, e naquela noite fria, existem duas sentinelas ali naquele ponto de observação no navio. E eles conseguem enxergar um iceberg que está à frente. Eles tocam o sino, eles trazem um alarme de que um perigo está acontecendo, e foi o máximo que eles puderam fazer. Eles não podiam fazer mais nada. Desviar o navio do curso não era trabalho deles, era limitado. É interessante que nós vivemos em um tempo onde tudo isso que estamos vivenciando nos leva a tomar algumas precauções. Precauções como, por exemplo, ter que lavar as mãos sempre, não colocar a mão nos olhos ou na boca, usar máscara, não se aproximar muito das pessoas, quando numa fila, se necessário, não ficar a menos de 1,5 metro a 2 metros de distância da próxima pessoa, nos leva a tomarmos muitos cuidado, lavar a mão constantemente, passar álcool gel, procurar evitar não se encontrar com pessoas mais idosas, não haver nenhuma aglomeração de pessoas, por isso nós não estamos tendo culto, e outras coisas. São todos cuidados importantes e necessários. E nós fazemos isso em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, nós pagamos INSS, nós pagamos seguro de carro, ou seguro da casa, ou um plano de saúde. Tudo isso é uma maneira de nós nos protegermos de alguma forma. Mas é interessante que todas essas formas de proteção, e você pode pensar muitas outras, elas são limitadas. Se o Senhor não nos guardar, nada disso vai adiantar. Então, é onde existe a nossa parte, mas em contraponto nós precisamos fazer a nossa parte, mas em última análise nós precisamos confiar em Deus. E é isso que nós fazemos. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós temos a nossa parte, mas nós precisamos confiar em Deus. Deus precisa estar em primeira análise, em primeiro lugar na nossa vida. E o texto continua, porque no verso 2, parece que é um resumo de tudo que nós lemos no verso 1. O verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá, enquanto dorme. É interessante olhar para isso, porque isso parece ser o resultado de alguém que não depende de Deus, mas de alguém que simplesmente quer confiar
plenamente em si e em seus esforços. Novamente nós percebemos que Deus precisa estar no começo de todas as coisas, senão tudo vai ser inútil. Se o Senhor não edificar a casa, inútil vai ser o nosso esforço. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vai ser o cuidado que a sentinela tem. Será tudo inútil. Levantar de madrugada, dormir tarde, comer do fruto do seu trabalho que penosamente você conseguiu ganhar, tudo isso vai ser inútil. Parece que quando nós olhamos para o verso 2, mostra uma pessoa que corre muito, que se esforça muito, mas confiando na sua força, no seu entendimento, confiando que ele sabe o que é melhor. Então, parece-nos uma pessoa que não tem tempo para nada. Para nada. Imagine no contexto judaico daquela época. As pessoas normalmente eram pessoas que trabalhavam na agricultura, eram pessoas que dormiam cedo e acordavam cedo. Mas essa figura de alguém que dorme tarde e acorda cedo. Parece a história de alguém que não tem tempo e não consegue nem mesmo descansar, nem mesmo desfrutar do fruto do seu trabalho. Porque ele trabalha tanto, ele se esforça tanto que ele não tem tempo para descansar e ele não tem tempo de desfrutar do fruto do seu próprio trabalho. Isso me lembra uma história que aconteceu comigo há vários anos atrás. Nós estávamos trabalhando em determinado lugar e a pessoa que era responsável por todo aquele grupo de trabalho fez uma proposta para a gente. Diz, olha, se vocês terminarem essa tarefa hoje, no final do dia nós vamos fazer um churrasco aqui, vamos desfrutar desse dia. E aí nós nos esforçamos, ficamos animados. Nos esforçamos e trabalhamos o dia inteiro, na verdade, manhã, tarde e início da noite. Lá por volta de umas 7h30 da noite, tendo começado 7 horas da manhã, nós finalmente conseguimos terminar. E aí nós fomos comer o churrasco. Uau! O churrasco não tinha mais sabor. A carne não tinha mais sabor de carne, o refrigerante não tinha mais sabor de refrigerante, porque a gente estava tão cansado, a gente estava tão exausto, a gente estava tão para baixo e desanimado, que nós não conseguimos usufruir o resultado daquele dia de trabalho. Parece que esta visão que nós temos aqui, de alguém que trabalha, de alguém que se esforça, de alguém que faz tudo, levanta de manhã, dorme tarde, come, mas ele não consegue usufruir de tudo aquilo que o seu trabalho poderia usufruir. Por quê? Porque ele confia mais em si do que ele confia naquilo que Deus pode dar ou pode fazer por ele. Na verdade, a Bíblia conta a história, Jesus contou uma parábola, na verdade, uma parábola de um homem que fez uma grande colheita. E depois de fazer essa grande colheita, e essa colheita foi além daquilo que ele imaginava, ele teve uma ideia. A ideia dele foi o seguinte, olha, eu vou pegar os meus celeiros, eu vou derrubar esses celeiros e eu vou construir celeiros maiores ainda. E ao construir esses celeiros maiores ainda, eu vou dizer, descansa em paz, ó minha alma, porque o que eu tenho agora, eu tenho para muitos anos. Esta é a visão dele. Mas a visão do Senhor diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? Ou seja, ele fez vários planos, mas não cuidou da sua alma, não cuidou de si mesmo, e o fruto do seu trabalho não seria desfrutado por ele. E o contraponto disso é que o Senhor concede, enquanto aqueles que ele ama dormem, Deus concede aquilo que eles necessitam. Deus concede o sono àquele que confia nele. Deus concede tranquilidade àquele que confia nele. Salomão experimentou isso quando ele precisava reinar sobre Israel. Deus lhe mostrou, Deus se apresentou a ele e disse, Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar.
Salomão podia pedir muitas coisas, mas Salomão pediu sabedoria para governar o povo. E a Bíblia diz que Deus não somente deu a Salomão a sabedoria, mas deu muitas outras riquezas. Aquele que confia em Deus, Deus supre todas as suas necessidades. É interessante que o Salmo de número 3, verso 5, Davi diz assim: eu deito, pego no meu sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E nesse tempo Davi estava sendo perseguido por muitos, e muitos estavam indo contra Davi, estavam sendo seus inimigos, mas ele dizia que ele podia deitar e dormir, pegar no sono, porque o Senhor o sustentava. É interessante olharmos para isso, porque esse texto nos ensina que nós precisamos confiar na provisão divina. E a preocupação, justamente nesse tempo, do que vai acontecer com a gente, se vamos ser providos daquilo que nós necessitamos, se vamos passar por necessidades, nos faz olhar para aquilo que o próprio Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, do verso 31 a 33. O Senhor Jesus nos disse assim a respeito das preocupações da vida: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto nos ensina a buscar Deus e o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, e tudo o restante que nós precisamos será então acrescentada pelo Senhor. Agora cabe-nos aqui um esclarecimento. Deus não está dizendo que nós não precisamos nos esforçar. Deus não está dizendo que nós não precisamos trabalhar com força, com coragem, com disposição, e que a gente deve ficar deitado em casa, dormindo, esperando as coisas acontecerem. Mas o texto nos ensina, o contexto nos ensina que nós precisamos sim nos esforçarmos, precisamos esforçarmos o máximo, mas sabedores de que tudo provém de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus nos nossos esforços, senão serão esforços vazios. Vamos lá então. Então a terceira imagem que nós temos é a imagem de um pai de família, de um pai que tem vários filhos. Os próximos versos, de 3 em diante, diz: herança do Senhor são os filhos do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com o inimigo à porta. Então essa terceira imagem de um pai de família, mais uma vez mostra que tudo vem de Deus, que nossas forças são insuficientes e que nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Até mesmo ter filhos. O texto diz que os filhos são herança da parte de Deus, são uma recompensa, são um galardão que Deus dá. Então, filhos também procedem de Deus. Agora, é importante nós pararmos e pensarmos sobre a importância de filhos no contexto judaico. As pessoas viviam naquela época de agricultura, da criação de animais, e ter muitos filhos era garantia de força de trabalho também para manutenção e sustento da família. Uma outra coisa é que ter filhos, então, era um reconhecimento da bênção de Deus sobre aquele lar e sobre aquela família. Os filhos eram muito importantes para os pais, não somente por causa disso. Naquela época, nós não tínhamos INSS ou qualquer tipo de pensão ou de ajuda do governo. Os filhos que eram responsáveis para cuidar dos pais na sua velhice. Então, ter filhos e ter muitos filhos, principalmente homens, era esta garantia. Os filhos eram tão importantes que o texto menciona que ter muitos filhos é como ter muitas flechas
guardada na aljava, naquela bolsa onde se colocava as flechas. Num tempo de guerra, se você tiver muitas flechas, é uma segurança que você tem, é força naquele momento tão importante. Ter muitos filhos também se tornava então importante nessas várias áreas da vida. Mas imagine a figura de um pai, como o texto coloca, que está sendo acusado por um inimigo no tribunal, e o tribunal normalmente era na entrada, nos portais da entrada da cidade. E ele está sendo acusado, então, de alguma coisa. E aí ele chega para o seu julgamento, diante do seu acusador, mas ele não chega sozinho. Ele chega lá com 3, 4, 5, 6 rapazes, 6 homens junto com ele. Ele não vai ser envergonhado. E é garantido a ele tanto segurança quanto honra. Então, ter filhos era sinal da bênção de Deus e sinal de proteção, de segurança, tanto para o presente quanto para o futuro. Então, o texto diz que tudo começa com Deus. É Deus que nos garante todas as condições necessárias para a nossa segurança e nossa provisão, tanto no presente quanto no futuro. Eu iniciei essa meditação com os irmãos dizendo que quando nós confiamos toda a nossa vida a Deus, nós desfrutamos o cuidado pleno do Senhor. Então, pensando um pouco sobre esse texto, nossos planos, nossos esforços, nossa segurança presente e futura, nós precisamos de Deus. Tudo depende de Deus. Ele é a fonte primária de tudo aquilo que nós precisamos. Quando planejamos ou nos esforçamos, nós precisamos fazer, mas colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então a nossa oração é que Deus abençoe os nossos esforços, que os nossos esforços sejam validados por Deus. Que possamos confiar em Deus, tomar as nossas precauções em tudo, mas que em tudo nós possamos confiar em Deus, sabedores que em última análise é Deus quem nos protege e nos guarda. Sabedores de que, ainda que possamos enfrentar momentos difíceis ou até mesmo a morte, é garantido-nos a vitória, porque Cristo morreu e ressuscitou em nosso lugar e nos deu vitória sobre a morte. Deus realmente é quem provê tudo aquilo que nós necessitamos. Então nós podemos confiar plenamente no Senhor. Eu quero terminar contando uma história de um rapaz que fazia uma faculdade e deixou para entregar o seu último trabalho no último dia. Ele tinha que ler o livro e fazer neste livro uma resenha. E o tempo foi passando, ele deixou para o último dia e ele passou então a noite inteira, a madrugada inteira, em claro, lendo e fazendo o resumo, fazendo a resenha do livro. No outro dia pela manhã ele tomou somente um café porque ele nem conseguiu dormir e foi lá para entregar a resenha no último dia, no último minuto, no último instante. E ele conseguiu finalmente entregar. Uma semana depois ele recebe em suas mãos a avaliação do professor. E na avaliação do professor estava escrito assim: parabéns, você fez um ótimo trabalho. Você captou corretamente aquilo que o autor queria transmitir. Mas, infelizmente, você fez a resenha do livro errado. Este não era o livro que você tinha que ler. Uau! Quanto esforço, noite em claro, quanto tempo gasto por nada. Que eu e você possamos gastar nosso tempo, nossos esforços, nossos recursos com a bênção de Deus. Porque com a bênção de Deus tudo faz diferença. Vamos orar? Senhor, abençoe-nos, ó Deus, a cada momento, para que possamos depender do Senhor e não de nós mesmos,
porque todo recurso que nós necessitamos, a proteção, tudo depende de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, então, confiarmos plenamente no Senhor e colocarmos o Senhor em primeiro lugar sempre em nossa vida. Então, o Senhor vai nos conduzir. Que nesse tempo, Deus, que estamos vivendo, de isolamento social, de quarentena, possamos, ó Deus, reavaliarmos a nossa vida e sairmos desse tempo mais fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus. Foi um prazer. Oro para que em breve nós possamos estar juntos. Desejo que você tenha uma semana abençoada, rica da presença de Deus. Um grande abraço.